Opa, boa noite. Ô, Márcio, Pessoal, boa noite novamente. Vamos lá começar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Opa, tô sim, professor. sim, professor, boa noite. Perfeito. Então, maravilha. Vamos começar a aula, né? Semana passada, nós terminamos falando sobre a evolução da administração, desde a gestão do seu marketing pessoal, né? Da gestão individual, da gestão pessoal. Falamos da gestão social, da gestão familiar, da gestão em grupos, da gestão em pequenos negócios, em grandes empresas, e desde um gestor, né, seja ele municipal, federal, estadual, ou seja, nós colocamos para vocês a questão da complexidade da administração, certo? E agora vamos dar continuidade, então, a essa questão da matéria, tá? Eu vou disponibilizar, então, a minha tela para vocês, para a gente dar continuidade. E aí nós vamos falando, então, sobre as consequências da gestão, né? Desde essa questão que nem eu falei, da complexidade, até os atributos ligados à administração. O que é a administração, os tipos de liderança, né? Como que as empresas trabalham esse sistema hoje em dia. Por quê, pessoal? Como vocês viram, há uma complexidade. E isso é necessário que a gente entenda essa complexidade para saber administrar, para saber entender os problemas da empresa. E isso só é possível a partir do momento que eu conheço todo o espectro de uma organização, né? Desde o ambiente interno da empresa, que é aquele ambiente que o gestor pode controlar, como também o ambiente externo, onde o gestor não pode controlar, mas ele pode o quê? Se adaptar a essas mudanças. E o que faz parte mesmo do ambiente externo? A política, a economia, o cliente, o consumidor, o concorrente, né? E muitas vezes, geralmente, né, o próprio fornecedor. Então, são esses atores que vão atuar no mercado externo e a empresa precisa se adaptar a isso. Por quê? Porque ela não tem como controlar. Diferente do ambiente interno, que você, como gestor, tem como atuar, você tem como controlar, mas o ambiente externo não, tá? Então, a necessidade da empresa se adaptar a esse ambiente externo, ou seja, buscar uma inovação, buscar uma diferenciação, buscar um destaque no mercado, e é por isso que muitas empresas crescem, muitas empresas não fecham as portas, diferente de outras, inclusive do mesmo ramo, que não consegue se adaptar às mudanças, à crise, às alterações do ambiente externo, não consegue administrar o próprio ambiente interno. Então, isso é um problema. Por isso que eu coloquei para vocês na aula passada, toda aquela complexidade. Primeiro você aprende a administrar a sua própria carreira. Depois, a sua família, né? Em terceiro, grupos sociais, pequenos negócios, pequenas empresas, grandes empresas, e muitas vezes chegando a um cargo político, aí como gestor, seja de um município, seja gestor de um estado, seja gestor de uma nação, né? Isso também faz parte da gestão. E tudo isso vai depender muito da liderança, né? O líder, ele precisa ter o apoio dos seus liderados. Se o líder não tem apoio dos seus liderados, ele não é líder, ele é chefe. Então, não seja chefe, né? É necessário que vocês aprendam a ser líderes, para ter a confiança dos seus liderados. E como que a gente consegue ser líder? Conquistar os nossos liderados. Primeiro passo, pessoal, é ouvir os seus liderados. Eu não estou falando escutar. Escutar é entrar aqui e sair por aqui.
É ouvir, compreender e traduzir o que os seus liderados querem. Segundo, nunca tome uma decisão de acordo com a sua vontade. As decisões, elas têm que ser tomadas em conjunto, né? Nunca seja radical, unilateral, você é o gestor, você se acha. Não, nunca faça isso, pessoal. Ouça também os demais, ouça seus liderados, ouça outros especialistas, ouça as pessoas que trabalham com você, antes de você tomar a decisão. Lógico, a decisão é sua, como gestor, mas nunca se deixe levar por uma vontade pessoal. Sempre ouça o outro. Isso é imprescindível para uma boa gestão. E aí sim, você vai analisar todas as posições e vai decidir, né? Você vai tomar uma decisão, mas nunca tome uma decisão sozinho, ok? Então, isso foi só para a gente complementar o que nós falamos na aula passada, né? E agora, nós vamos continuar aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Vamos sim. Perfeito. Então, beleza. Então, eu vou continuar por aqui agora. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar aí durante a minha explicação, tá? Fica à vontade. Só não pode passar batido e não entender. Pessoal, o mundo em que vivemos é uma sociedade de empresas, né? A gente comentou isso na última aula. Onde você estuda é uma empresa? Sim. Sim. Quando você vai comprar um remédio, que você vai numa farmácia é uma empresa? Com certeza. Sim. Quando você vai fazer compras, comprar comida, alimentos, supermercado é uma empresa? Também. Perfeito, galera. Nós estamos rodeados de empresas. Tem muitas e muitas empresas. E eu vou ser sincero, acho que eu até falei com vocês. A pessoa que se forma em administração, que se forma em contabilidade, e ela está desempregada, desculpa a sinceridade, ela deve ser muito ruim. Desculpa a sinceridade, ela deve ser muito ruim. Porque, galera, é muita empresa precisando de mão de obra boa, né? E a pessoa, ela se formou na área de negócios e ela não consegue se empregar. Essa pessoa tem algum problema. Não pode ser, não é possível, né? Por que que eu falo isso também? Eu tenho ex-alunos que dispensam emprego. Eles entram numa empresa, faz um nome e logo que eles saem, vão buscar coisa melhor. Então, isso acontece. Eu tô com um caso de uma aluna, eu conversei com ela sábado, a gente conversou. Ela tá mudando para Rio Preto. Ela trabalhava no Santander, o Santander a dispensou, ela recebeu o seguro-desemprego e já entrou no Itaú. O Itaú já a procurou, né? Por quê? Porque sabia da personalidade dela, da estrutura dela, do conhecimento dela, né? Ela nem foi atrás, até porque ela só ia atrás de emprego depois que ela recebesse todo o seguro-desemprego. E aí o Itaú a procurou, ela conversou com eles, pediu para esperar até ela receber. Ela recebeu tudo e ela então começou a entrar. E agora eles mandaram ela para Rio Preto. Ela é de Jales, perdão. Ela é de Jales e ela agora está indo para lá. E promovida, tá? Ela era estagiária, deixar bem claro que ela é estagiária. Ela está no último ano de faculdade. Então ela nem terminou a faculdade ainda. E por ela estar no último ano, né, eles já a contrataram. Só que eles estão esperando o diploma dela, né, para ela poder subir mais ainda de cargo. E ela está indo para Rio Preto, então ela queria uma orientação, né, sobre como proceder. Ela está pegando um cargo, não é de gerência ainda, mas é um cargo mais alto do que ela estava, né, e ela queria uma orientação. E a gente conversou bastante sábado. Então, para vocês verem, quando a pessoa é boa, né, emprego não falta. Emprego tem. O que falta, o que está faltando são pessoas capacitadas. Lembra que eu falei para vocês? O mercado exige 30% de vocês de uma coisa e 70% outra. Quem lembra o que eu falei? O que é 30% e o que é o 70%? Já esqueci. Eu não lembro, professor. Não lembra? Ninguém lembra? Eu lembrado não. Não? Então vamos lá. Pessoal, o mercado exige 30% do que de vocês? O que vocês acham? Pensa comigo, 30% é uma coisa, 70% é outra. O que seriam esses 30% que o mercado exige de você numa empresa? Conhecimento. Ou Perfeito. mão de obra. Perfeito, Então, é o conhecimento. Então, em 70 é mão de obra.
Os outros 70 é os resultados, senhor? Não. 30%, aí no caso, Márcio, 30% já são teu conhecimento, são os resultados, tá? 30% é a sua competência, a sua capacitação, o seu diploma. Isso é 30%. Os outros 70% é o teu comportamento, as suas atitudes, tá? Então, não adianta você ter um ótimo diploma, um ótimo conhecimento e ser uma pessoa chata, ignorante, comportamento ruim, né? Uma pessoa que não sabe lidar com outras pessoas. Essas pessoas hoje elas não têm lugar no mercado, tá? Eu conheço muita gente boa, mas que não sabe lidar com outras pessoas. Então, uma pessoa dessa, ela não fica, por melhor que ela seja. Ô, senhor, eu tive vários supervisores aqui desse jeito, viu? Oi? Eu tive vários supervisores nesse comportamento zero. E aí, eles permaneceram? Não, nenhum. Nenhum, né? A empresa que analisa isso, que vê isso, ela não vai deixar. Ela não vai deixar pessoas ignorantes, pessoas que não têm um bom comportamento, não sabe lidar com outras pessoas. Tá? Atitude de chefe, sabe? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Atitude de chefe. Então, essas pessoas não ficam, pessoal, não fica, tá? A gente percebe o comportamento, né, de várias pessoas aí e dá dó. Dá dó porque a pessoa é boa, ela não é ruim. Só que ela não sabe lidar com outras pessoas. Ela não tem um comportamento adequado. Então, o mercado exige, sim, esse conhecimento, formação, resultados, igual o Márcio falou. Isso é 30% de tudo que é exigido de você. Os outros 70% é o seu comportamento, né? Como você lida com as questões pessoais da empresa, como você lida com os seus subordinados, como você lida com a liderança da empresa, e se você tem características de líder, né? Senão você não fica. Então o mundo hoje, pessoal, ele é formado por empresas, organizações. Tem uma em cada esquina. Vocês podem falar, mas é empresinha pequena, né? Verdade, a maioria são empresas pequenas. Mas para você ter experiência, para você adquirir conhecimento e chegar numa grande empresa, você começa por baixo. Não adianta querer começar por cima, que isso são casos raríssimos, ou quando você tem um QI, né? Aquele que indica, né? Você ali. Aí tudo bem. Caso contrário, você nunca começa por cima, você sempre começa por baixo, né? E aí você vai crescendo na empresa. Isso é muito bom, porque você vai adquirindo experiência, você vai conhecendo todos, né, a ramificação, toda a hierarquia organizacional, para que quando você chegar lá no topo, você tenha uma bagagem, né, possível de ser um bom gestor, tá? De ser um bom contador, de ser uma pessoa que pode ser um verdadeiro líder, tá? Então, é o que eu falo sempre. Empresas têm, emprego tem. O que falta é gente qualificada. Muitas vezes a pessoa tem até diploma, mas não tem o conhecimento. Então não adianta nada, né? Só diploma não faz milagre. A não ser que você preste um concurso e passe, aí tudo bem. Eles podem até exigir o teu diploma para você ganhar mais. Nem sempre vão exigir o teu conhecimento. Numa empresa privada, eles vão querer exclusivamente, né, não só o diploma, mas exclusivamente o que você sabe, o que você pode contribuir para a empresa. Viu, professor? Aquilo que eu tinha passado para o senhor lá da trilha de carreira, eu conversei lá com a supervisão, com a gerência, é normal, viu? Pode, se o senhor quiser depois mostrar, pode mostrar, viu? Perfeito. Vou até mostrar agora para não esquecer. Deixa eu ver se eu copiei aqui. Eu lembro que eu tinha pego para copiar, não lembro se eu copiei, deixa eu ver. Não, eu acho que eu não copiei. Deixa eu ver. Não, acho que eu não copiei. Você não tem aí com você, não? Professor, eu vou ter ela aqui, a foto. Você não quer compartilhar com a gente e explicar? Professor, eu posso pôr no grupo aí, consegue... Eu tô com um problema no computador aqui, até levei para formatar, vou ter que levar um de novo. Eu vou mandar pode mandar no grupo da Fio? Não, deixa eu ver se eu consigo. Eu queria colocar na tela, peraí. Deixa eu ver se eu vou ter... Ah, eu não vou ter aqui também no meu e-mail, deixa eu ver. Eu esqueci de copiar, rapaz. Era para ter copiado e eu esqueci. Se eu mandar de novo pro senhor no Zap, o senhor consegue? Não, no Zap não, tinha que ser por e-mail. Mas o meu e-mail está cadastrado, tem que ser o da Fio. Se você conseguir mandar no da Fio, eu consigo. Quer ver? Eu vou colocar aqui no chat o da Fio. Se você quiser enviar,
Tá vendo aí? Chat. Tô, professor. Envia para mim por e-mail, que aí eu abro aqui e você explica. Pessoal, o Márcio ele mandou alguns dados lá ligados ao trabalho dele na empresa que ele trabalha, e aí vai ser legal para a gente ter alguns exemplos, né? Isso vai ajudar vocês também. E eu só estava esperando mesmo ele me dar uma autorização. Como ele falou que pode, eu só apenas tinha esquecido de colocar na sala de aula hoje, mas vamos ver aqui, ó. Ele me enviando, eu já abro aqui. Ô, Márcio, enquanto você envia, eu vou explicando aqui, só terminar esse slide, e aí você nos auxilia aqui, tá? Deixa eu ver, estou compartilhando a tela? Estou compartilhando. Galera, então, só continuando aí, até o Márcio enviar para nós, eu vou terminar esse slide, tá? Então, o que é administração? Ela é formada da palavra AD mais minister. O que é isso? Direção, tendência para subordinação ou obediência. Ou seja, pessoal, a administração está ligada a uma questão de trabalhar a liderança sobre outras pessoas, né? Trabalhar a liderança sobre uma equipe, trabalhar a liderança sobre um time. O que é administração hoje, né? Atualmente, é dirigir uma empresa utilizando técnicas de gestão. Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui são essas técnicas, né? Que vocês vão ter que adaptar para cada realidade da empresa, tá? Para quê? Para alcançar os objetivos de uma maneira eficiente e eficaz, tá? O que é ser eficiente, pessoal? Eficiente é você ter os melhores meios, né? É fazer de forma correta, agir de maneira correta. E eficaz é atingir o resultado. Não é porque você usa os melhores meios que você atinge o resultado. Eu vou dar um exemplo. Você estuda. Você utilizou os melhores meios para fazer uma prova, por exemplo. Quer dizer que se você estudar, você vai tirar nota? Não, professor. Não quer dizer que vai tirar nota. Nem sempre. Talvez, tem pessoas que estudam e tira nota. E tem pessoas que estudam e não tira nota. Então, quando você estuda, você usou os meios certos, tá? Você foi eficiente. Se você tirar nota, você foi eficaz. Vou dar outro exemplo. Você não estuda, mas cola. Você utilizou os melhores meios? Não. Então você não foi eficiente. E você tira nota. Você foi apenas eficaz. Ou seja, você conseguiu o resultado, mas não usou os melhores meios. Então, o que se coloca aqui dentro de uma boa gestão? É utilizar os melhores meios, ser eficiente, e atingir o resultado da empresa, ser eficaz. Precisa ter os dois juntos, tá? E isso você consegue tendo o quê? Responsabilidades. Então, o gestor, ele tem que ter uma responsabilidade. Com quem, pessoal? Com a ética. A principal responsabilidade de um gestor é com a ética. O que é essa ética? É você não roubar da empresa, não roubar do funcionário, não fazer nada que sacaneie ou que faça coisa não correta com o funcionário, com a empresa, com a sua liderança, com os seus superiores, né? Com ninguém. Então, é trabalhar de forma ética. A principal característica que eu vejo hoje de um gestor é ser ético. É não roubar, não corromper outras pessoas. A corrupção, né, que estraga tantos países, tantas empresas, né? Essa questão, ela tem que ser colocada em prática. O gestor, ele não pode ser corrupto. Isso já é uma grande característica. Por quê? A partir do momento que um gestor, ele é corrupto, ele está acabando não só com uma empresa, ele está acabando com a vida de muitas pessoas. Seja dentro de uma empresa, ou seja, no âmbito de uma gestão municipal, de uma gestão estadual, de uma gestão federal. Quando você faz isso, você está acabando com as pessoas. E isso também é um crime, né? Você ser corrompido, você se corromper, isso é um crime. Por quê? Você está acabando com muitas pessoas. É o que eu falo sempre. O médico, ele pode errar. Ele vai ter uma vida ali que vai morrer. Um gestor, se ele erra, ou se ele faz algo antiético, né? Ele pode estar acabando com a vida de muitos funcionários. E não só a vida deles, né? Por trás dos funcionários tem o quê? Uma família,
né? Então você está acabando com uma... Senhor, vê depois se chegou pro senhor. Oi? Vê se chegou pro senhor. Tá, eu só vou terminar esse slide e a gente já vê, pode ser? Perfeito? Só acabar Não, aqui o tranquilo slide. pro senhor, tranquilo. Só acabar aqui o slide. Então, pessoal, é isso que nós temos que analisar, tá? Essa coerência do gestor com os seus subordinados, com a sua liderança, com o seu cliente, com o seu fornecedor, tá? Isso é muito importante. Então, ele tem que ser eficiente, utilizar os melhores meios e atingir os resultados, ou seja, ser eficiente e eficaz, com responsabilidade. Professor, nisso que o senhor falou de conduta aí também, da pessoa não roubar a empresa, não fazer... eu tenho exemplos aqui de pessoas que teve uma conduta errada aqui e depois para a pessoa se recolocar no mercado fica difícil, viu? Você conseguir, né? Você ter uma segunda chance. Aquele lance hoje. As empresas, com a internet, com a comunicação, elas estão muito interligadas. Quando você sai de uma empresa e vai para outra, as empresas sabem, principalmente as médias, grandes, elas sabem por onde você passou. Por mais que você tira do seu currículo, elas sabem, elas têm esse conhecimento. E o que elas vão fazer? Elas vão pesquisar sobre você, né? E dependendo da sua conduta, do que você fez, esquece, galera, nunca mais, não adianta. Então, muitas vezes, né? Muitas vezes não, o crime não compensa. Eu vou roubar aqui um pouquinho, vou furtar aqui da empresa um pouquinho, ou seja, eu vou levar vantagem em alguma coisa. Isso hoje em dia não fica mais escondido. Hoje é muito fácil, né? Todo mundo sabe. Senhor, teve coordenador aqui que ele foi desligado por justa causa. Exatamente, não é só aí, em qualquer lugar você encontra isso. O que tem de pessoas de má índole, de má fé, é demais. Então, é o que eu sempre falo, né? Se a gente conhecesse mais a Bíblia, a gente errava menos. Muitas pessoas não dão muita atenção para esse livro, mas é um livro, ele te dá uma ideia própria de administração, né? De você conhecer gestão, onde ele coloca lá, né? Me diga com quem andas e eu digo quem tu és. Então, cuidado com quem você está andando, com quem você troca ideia, isso pode te corromper. Se a pessoa não tem boa índole, foge, né? Outra questão, fugir da aparência do mal, ou seja, se você está no lugar, está numa situação que não é legal, galera, não fique ali, né? Na empresa é a mesma coisa. Se você percebe alguém fazendo algo errado, não se contamine, saia fora. E, se possível, seja um fifi, que eles falam, né? O fofoqueiro, o X9, fale mesmo, coloca, olha, estão roubando. Por quê? A partir do momento que eles estão, um funcionário, alguém, está fazendo algo de errado para a empresa, isso vai ter consequências para você, né? Isso vai ocasionar problema futuramente para você. A empresa pode fechar, a empresa pode ter problemas financeiros. Então, de uma forma ou outra, você vai ser atingido. Então, você não pode deixar uma coisa dessa. E isso acontece muito, tá? Por que acontece isso, galera? Só para fechar esse slide, então. As empresas são heterogêneas. O que é heterogêneas? Elas são muito diferentes. E eu pergunto para você, qual que é a diferença de uma Santa Casa, de uma faculdade, de um hospital, de um supermercado, quando não tem pessoas dentro? Diga para mim, não tem ninguém dentro, é vazio, é um prédio. Qual a diferença entre eles? Uma Santa Casa, um hospital, um supermercado, uma loja? O que diferencia? Nada. Nada. O que dá vida para uma empresa? As pessoas. As pessoas. Por isso que eu falei para vocês, dependendo da índole, né, da ética, essas pessoas podem fazer uma imagem positiva de uma empresa, ou elas podem fazer uma imagem negativa. Então, quem faz a imagem da empresa, quem constrói a imagem da empresa, são as pessoas. E quando eu falo pessoas, eu estou falando de quem? Dos funcionários mesmo. Seja o gestor, seja um funcionário de baixo escalão, não importa. É a imagem da empresa que está em jogo. É o que eu falo sempre, pessoal. Vamos dar um exemplo da Petrobras. A Petrobras, ela, até uns anos atrás, ela estava queimada. Lembra? Não sei se vocês lembram, que ela estava tendo problemas, ela teve muito, como que fala? Corrupção
na Petrobras. Vocês devem ter ouvido falar há uns anos atrás aí o tanto de corrupção, e a Petrobras, ela teve vários problemas financeiros, né? Os próprios acionistas não queriam investir, né, na Petrobras. Ela perdeu muito de investimento. Agora eu pergunto para vocês, a culpa foi da Petrobras? Da gestão, né, professor? Perfeito. A Petrobras, ela foi o quê, Márcio? A empresa Petrobras, ela foi o quê? Ela foi vítima. Vítima de quem? De pessoas de má Da má índole. gestão, né? Da gestão ruim. É o que eu falo, pessoal. Nenhuma empresa é ruim. Não existe empresa ruim. Existe quem está por trás dessa empresa, tá? Quem administra mal, quem não tem ética. Isso atrapalha a imagem. E a empresa, ela só é uma vítima de má gestão, de má gestores. No entanto, que ela mudou a imagem, ela melhorou, hoje está dando lucro. Então, quer dizer, vocês viram, tudo depende da gestão, tá? Então, as empresas hoje, seja ela pública, seja ela privada, tudo vai depender dos gestores que estão à frente da empresa. É isso Você viu o nome que tinha o Odebrecht antes, né, professor? Depois dessa... O Odebrecht era considerado uma das maiores empresas, né? Agora, depois desse desvio de dinheiro, esse negócio com o governo, né? O que acabou com uma imagem de uma empresa que era tão bem vista no mercado, né? As ações da Odebrecht eram lá em cima, né? Então, vocês viram, por um erro, por uma falta de ética, você acaba com o nome de uma empresa, né? Eu trabalho até hoje numa instituição de ensino, lá em Fernandópolis, em que o gestor passou a mão em 10 milhões da empresa, desviou 10 milhões da faculdade. E nós tivemos problemas até o ano passado, né? Quem estava à frente da faculdade era como que fala? Não é juiz, antes do juiz, é promotor. Estava um promotor à frente, até ele perceber que a situação melhorou, mudou a gestão, e a gestão era uma gestão mais ética, né? E ele saiu da empresa, ele deixou a empresa trabalhar sozinho. Então, nós estamos praticamente há um ano trabalhando sem a interferência do poder público, tá? Nessa instituição de ensino. Por quê? Porque foi um desvio de 10 milhões, e 10 milhões fez uma diferença muito grande na gestão da empresa. Aí precisou mudar a presidência, né? E hoje nós estamos indo bem sem a interferência do poder público. Então, pessoal, a empresa, ela só é vítima das pessoas que estão à frente dela, tá? Então, as empresas são heterogêneas, são muito diferentes, as pessoas são muito diferentes, né? E quando elas crescem, quando elas ficam grandes, elas precisam obrigatoriamente serem organizadas, serem administradas. E o perigo é quem está à frente. E hoje em dia o mercado tem exigido essa ética. Então, muito cuidado, você que está aí aprendendo, não adianta só aprender. Você tem que ter um comportamento adequado, você tem que ter ética, índole e preocupação com a empresa. Pessoal, antes do Márcio começar aqui a apresentar o material dele, alguma pergunta, dúvida, crítica? Alguém queira comentar alguma coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo? Perfeito. Ô, Márcio, tá no jeito aí? Tranquilo, senhor. Então tá. Você mandou para mim, né? Eu mandei, senhor. Vê se chegou mandei pelo celular, vê se chegou. Opa, boa tarde. Nós estamos de noite já, viu, irmão? Não, eu copiei do que eu tinha mandado pro senhor. Eu tô brincando. Tô brincando. É que você colocou boa tarde, eu falei, olha, tá de noite, velho. Foi daquele dia que eu mandei. Eu sei. Fique em paz. Eu vou colocar aqui, aí você explica para nós o que é isso, para que serve, o pessoal entender. Tá enxergando aí? Sim, professor. Sim, professor. Eu vou aumentar a tela, né, para ficar mais fácil. Vamos ver se dá para explicar assim, Márcio. Você acha que tá bom? Só não sei se eles vão conseguir enxergar, professor. Pra mim Mas tá aí meio você explica, não embaçado. tem problema. Você explicando tá bom.
Pode explicar. Só um minutinho, professor. Deixa eu abrir. Ok. Eu vou abrir pelo celular aqui, que eu vou abrir na tela, fica mais fácil de explicar. Tá bom. Primeiro, eu trabalho há 15 anos na Santa Adélia. E a Santa Adélia, ela tinha dificuldade em, como se diz assim, em fazer a gestão dos colaboradores dela. E a gente via muita injustiça, isso aí foi uma queixa dos próprios colaboradores, né? Os requisitos para um colaborador começar a trabalhar na Santa Adélia. De repente, você estava lá há 4, 5 anos, você tinha os requisitos, e naquela falta do colaborador, você acabava pegando o colaborador de fora e não valorizava quem estava lá dentro. Então, por isso que a Santa Adélia criou essa trilha de carreira. Para quê? Para você ser justo, não ser injusto com quem está lá dentro, só que tem os requisitos. E aí, dentro dessa trilha de carreira, você tem que ter experiência, né, no que for em cada lacuna dessa que vocês vê, mais ou menos um cargo linkado com um valor de salários. Então, começa como auxiliar, aí vem o mecânico 1, o mecânico 2, o mecânico 3, o mecânico líder, aí o coordenador, a supervisão e a gerência. Ela quer deixar claro para todos os colaboradores, ele pode sair de um auxiliar e chegar a um gerente e até a ser um diretor. Mas para que isso aconteça, ela tem que seguir o que está aqui, o que tem de experiência, o que tem de formação e quais são os requisitos obrigatórios. Quando a gente fala em experiência, aí está o que você, no seu dia a dia, o que você sabe executar na sua tarefa. Um auxiliar, ele começa com experiência 0, certo? Só que aí ele vai ter que começar a procurar o conhecimento, trabalhando junto com o mecânico 3. Não só isso, ele também procurando alguma coisa fora da empresa. Ele também tem que tentar se capacitar, procurar um curso técnico. E aí, em cima disso aí, tem os requisitos, que você poder mudar de um auxiliar, que é a primeira lacuna que tem ali para um mecânico 1, ele tem que ter, no mínimo, 6 meses de carteira dentro da empresa. Após isso aí, ele tem que ter, como que se diz assim, dentro de cada lacuna dessa, a pessoa tem que, igual o professor falou, não adianta você esperar cair do céu, você tem que buscar os requisitos. Na formação, ninguém hoje entra na Santa Adélia se não tiver o primeiro grau completo. Tem que ter o primeiro grau completo. Então, as oportunidades que tem na Santa Adélia, para quem está lá dentro, vamos supor, eu preciso do curso técnico, sou auxiliar. Eu não tenho curso técnico. Eu posso participar daquela vaga de mecânico 1? Para quem está lá dentro, ele pode participar, desde que ele busque o curso técnico. Quem está de fora, eu preciso de um mecânico 1. Fora da empresa, ele não é nem chamado para entrevista se ele não tiver os requisitos, que é 1 ano de experiência, formação no curso técnico e uma habilitação, A ou B. E aí já muda, do 2, já pede carteira D, 2 anos de experiência e o curso técnico. E o ensino médio completo. E assim, consequentemente, já o mecânico 2, ele tem que ter habilitação D. Se ele não tiver habilitação D, quem estiver lá dentro, se for um cargo que ele precisa dirigir um caminhão-oficina hoje, que a gente tem lá, ou qualquer outro caminhão, ele tem que ter a carta D. Ah, Márcio, eu trabalho aqui, só que a vaga é interna, não precisa da carta D. Esse cara que está interno, ele pode participar dessa vaga, desde que não precise dirigir. Mas ele obrigatoriamente tem que tirar a carta D. Então, aqui, cada lacuna dessa tem as suas experiências, tem que ter sua formação e tem uns requisitos obrigatórios. Então, fica claro para quem está lá dentro, mas tem mecânicos 3 nossos lá que ele não tem um curso técnico. Ele vai ter que buscar um curso técnico. O mesmo requisito que está eu aqui como coordenador. Eu tenho que ter um curso superior.
E eu tinha o técnico contabilidade. Para mim continuar a minha carreira lá dentro, se eu quiser buscar uma supervisão ou uma agência, eu tenho que ter um curso técnico. Então, tudo que você tiver lá dentro, a trilha de carreira, ela te exige a experiência, a formação e os requisitos obrigatórios. Então, para você não ser injusto com ninguém, e a pessoa saber onde ele está e onde ele pode chegar. É isso, Márcio? Ficou claro, professor? Vixe, claríssimo. Eu só vou complementar o que você colocou aí, que é bem importante. A empresa trata como trilha de carreira, né? Nas empresas convencionais, lógico, cada uma usa o termo que quiser, mas o termo padrão, né, é o plano de carreira que uma empresa estabelece. Que nem o Márcio colocou, o plano de carreira, né, ele mostra onde você está e aonde você pode chegar. Ele coloca o seguinte: você pode ter um crescimento horizontal dentro da mesma carreira, igual o Márcio colocou aí. Ah, eu sou auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3. Ou seja, esse é um crescimento horizontal. Você continua no mesmo cargo, mas galgando um crescimento dentro do mesmo cargo. Ou você pode ter um crescimento vertical. Você era auxiliar, passou para supervisor, coordenador, gestor. Então, esse é um crescimento vertical. Tá? Vocês vão aprender muito em RH essas questões aqui. Então, o que é legal desse plano de carreira, pessoal? Primeiro, é você conhecer as informações do cargo. Quais cargos existem e o que você pode fazer para chegar nesse cargo. Igual o Márcio falou, tem algumas funções que eu tenho que ter um curso técnico. Outras eu tenho que ter um curso superior. Outras eu vou ter que ter uma pós-graduação. E assim sucessivamente. Então você vai crescendo dessa maneira. É igual ao meu caso, pessoal. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha só graduação. Eu era formado em administração. Aí depois eu fiz o quê? Uma pós-graduação. Depois eu fiz um mestrado. E assim foi. Ou seja, eu vou fazendo isso porque o cargo, ele exige, né, que eu faça isso. E para eu chegar em outros cargos e aumentar o meu salário também. Muitas vezes, você fica no mesmo cargo. Só que você tendo um curso a mais, uma pós, uma graduação, isso faz com que o teu salário receba, né, uma bonificação. Né? É o meu caso que eu tenho em Santa Fé. Em Santa Fé, eu tenho uma bonificação por eu ter um mestrado. Se eu for fazer um doutorado, essa bonificação dobra, tá? Todo mês, então eu vou ganhar essa bonificação pela titulação. Muitas empresas fazem isso. Então elas colocam para vocês, ó, quais são as funções do cargo e o que se exige da pessoa, o que se exige do funcionário, né? O que ele tem que ter para conquistar esse cargo aí. Então, galera, isso aqui é como se fosse o plano de carreira. O plano de carreira da organização, certo? Então, isso mostra a organização da empresa, dá uma transparência para o funcionário, para ele entender que ele pode crescer. Beleza? Obrigado, Márcio. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Tranquilo? Professor, e ao mesmo tempo que é apresentado isso aí, na hora cria um impacto muito grande, sabia? Porque na maioria dos casos, você tem que tirar a pessoa da zona de conforto. Eu sou uma delas, entendeu? Eu tive que buscar. E mesma coisa, fica claro para os outros colaboradores também, o que ele tem que ter dentro daquela função para ele almejar algo que melhora, entendeu? É igual a Santa Adélia deixa claro. A empresa não vai mandar ninguém embora porque não vai buscar aquilo, mas a pessoa também fica estagnada, ela não muda, ela não consegue alcançar mais nada. Serve como incentivo, né? É isso mesmo, Tati. É um incentivo, porque o que é legal aí, galera, é você saber o que você precisa. O duro é quando você está numa empresa que você nem sabe, né, o que você faz para poder crescer. E todo mundo está aqui, e eu creio, quem está aqui estudando de verdade, né, está aqui para crescer numa empresa, para se desenvolver, para ganhar mais, né, para ter uma vida melhor no futuro. Então, esse plano de carreira, ele te dá esse incentivo, né, igual vocês falaram, ele te dá as informações, ó, você quer chegar ali, você não pode depois, futuramente, falar, olha, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Lógico que você sabe, tá aí, ó, tá esse plano de carreira, que no caso aqui do Márcio, deixa eu ver, é trilha de carreira, né? É trilha de carreira na empresa do Márcio, tá? Mas é a mesma coisa que um plano de carreira. E você já sabe, olha, eu quero crescer na minha função, então você pode ter um crescimento horizontal. Ah, não, eu quero crescer e pegar outras funções. Você pode ter um crescimento vertical,
né? Isso fica por conta de você, como você quer subir na carreira. E Perfeito. ela apresentada também, professor, fica bem claro para cada dos colaboradores o seguinte, se você consegue atingir um outro cargo se tiver a vaga, né? Porque não tem como você atingir ou pegar aquela vaga se não tiver, ou a pessoa do 1 para o 2, do 2 para o 3, então o cara vai subir naquela escada poder atingir a outra vaga. Isso aí fica claro para todos eles aí. E junto com isso aí também é apresentado a faixa salarial, onde eu estou e aonde eu posso chegar. Muito bom, muito transparente. E é legal também que eu vejo assim, ó, talvez você tenha um superior, né? Aí você fica lá naquela, né? Pô, esse cara podia morrer, esse cara ele podia sair da empresa. E não, você pode pensar assim, pô, tomara que ele suba de cargo para eu pegar o lugar dele. Então, dá até um incentivo também para você querer o melhor para o outro e não querer que o outro tenha os problemas para você pegar a vaga dele, né? Apesar que eu sei que tem muita gente que é invejosa, né? Nós vamos falar da inveja aqui também futuramente, né? Nós vamos estudar a inveja, porque dentro de uma empresa ela existe. E todo mundo tem. Não adianta chegar em mim e falar, Cleiton, eu tenho uma inveja branca. Não é branca. É inveja. Não tem essa, né? Ah, mas a minha inveja é boa. Não existe inveja boa, tá? Mas todo mundo tem. Eu tenho, você tem, nós temos. Sempre passa uma invejinha. Sempre a gente queria. Mas tem gente... O problema é que tem pessoas que não sabem administrar a inveja. A questão é, inveja, todo mundo tem. A questão é, como que eu administro essa invejinha, né, que eu tenho? Então, é uma questão que nós temos que trabalhar, né, trabalhar essa questão da inveja, porque ela pode destruir a sua carreira, dependendo do caso, tá? Pessoal, continuando então, a administração, como a gente pode perceber, ela é ampla e variada, tem diferentes especialidades. Você pode se formar e não ser apenas um gestor geral. Você pode ser um gestor de RH, você pode ser um gestor de marketing, você pode ser um gestor da área contábil, você pode ser um gestor da área financeira, você pode ser um gestor da área de produção. Então, a formação de vocês te dá amplas possibilidades de você crescer. Ah, mas professor, como que eu vou fazer se eu quero trabalhar na área de marketing? E no curso, você vai aprender de tudo um pouco, não só de marketing. Aí você vai fazer uma especialização, né? Por exemplo, uma pós-graduação. Então, você vai aprender tudo sobre marketing. Então, você vai ficar uma pessoa que vai ter um conhecimento geral, mas você vai ter uma especialidade em marketing. Ah, eu quero ser bom em logística. Então, você vai fazer uma pós em logística. E assim por diante. Então, você vira um especialista em uma determinada área. Tá? Então, eu fiz um compromisso lá, professor, acabando a administração, eu fazia gestão em pessoas. Ah, perfeito. Você vai trabalhar, então, especificamente na área de pessoas, né? É isso, professor, isso. Perfeito. Eu sou tutor de um curso de gestão de pessoas em outra faculdade. O que tem de procura, galera, e procura assim, não de aluno, eu estou falando, de empresas procurando, né? Hoje em dia, as empresas estão querendo muito, não só pessoas para trabalhar diretamente na área de gestão de pessoas, mas que conheçam o trabalho de gestão de pessoas. Eu tenho um aluno que ele se formou há uns 3, 4 anos atrás, e ele veio procurar o curso que está fazendo agora. Aí ele tinha uma oportunidade de crescer na empresa, ele trabalha também numa grande empresa, né? Lá em Minas Gerais, só que ele não conseguiu o cargo, por quê? Porque ele precisava ter esse curso de MBA em gestão de pessoas. Então ele perdeu a oportunidade, mas ele começou a fazer agora. Por quê? Pode ser que apareça de novo, e com certeza vai aparecer. E ele vai estar preparado. É o que eu falei para ele, ele ficou 4 anos sem fazer uma pós. Ele acabou a graduação e ficou chupando o dedo. Galera, desculpa, mas hoje em dia não dá para você ficar parado mais. Você tem que estar estudando continuamente, não para. Eu, desde quando eu comecei a estudar, até hoje eu não parei. Até hoje eu continuo. Então, e assim vai. Quem para no tempo, infelizmente não cresce, tá? Então, o gestor, essa aqui é importante, cai na prova, hein? Pode decorar isso aqui ou fazer cola. Isso aqui cai na prova. O administrador, ele é um profissional de formação ampla. Por que ele é um profissional de formação ampla, galera? Alguém lê para mim. Por quê? Conhece disciplinas heterogêneas, lida Perfeito, com vamos por pessoas. parte. Não, vamos por parte que eu vou explicando.
conhece disciplinas heterogêneas. O que é isso, pessoal? Igual eu falei. Define Vocês vão- diferentes, né, professor? Perfeito. Até para você se identificar. Você vai conhecer marketing, você vai conhecer RH, você vai conhecer contabilidade, você vai conhecer finanças, você vai conhecer uma amplitude de setores, áreas que fazem parte de uma empresa, tá? Então, por isso que ele tem uma formação ampla. Você vai conhecer várias áreas e depois você vai buscar uma especialização. Igual é o caso do Márcio, que vai fazer a parte de RH, vai estudar na área de RH. Então, ele já tem um foco, ele já tem uma meta, que é trabalhar com pessoas. Perfeito. Segundo, bicho, ó, tem tudo a ver com o Márcio falou. Segundo, por que é um profissional de formação ampla? Lidar com pessoas. Galera, lidar com pessoas é fácil? É o mais difícil. Não. É o mais Nada difícil. difícil, senhor. Oi? Nada fácil, senhor. Nada fácil. Nada é fácil. E principalmente lidar com pessoas, né? É o que a gente fala. Muita gente prefere lidar com animais, né? Que ele te entende mais, ele muitas vezes é até mais subordinado do que a própria pessoa, né? É como a gente falou, um dos problemas de lidar com pessoas é a inveja. Que mais, além da inveja, o gestor tem que saber lidar com as pessoas? A inveja eu já falei. Que mais? Arrogância também, né? Oi? Arrogância. Arrogância. Tem muita, mas muita gente que é arrogante. Que mais? Comportamento. Comportamento, que muitas vezes não é indicado para estar na empresa. Perfeito. Que mais? Temperamento de cada um, né? Nossa, nós vamos fazer um teste daqui uns dias sobre temperamento, galera. Quem que falou para mim temperamento? Tati, Ô, Tati, você chegou num ponto que nem eu vou trabalhar com vocês. Primeira pergunta, quais são os 4 tipos de temperamento existentes? Vocês conhecem? Ou já fizeram algum teste de temperamento para saber qual é o seu? Não. Não. Então, nós vamos aprender. Eu vou fazer um teste com vocês. Esse teste, vocês encontram na internet tudo, mas eu vou passar certinho para vocês usarem também. Professor, Oi. nós fizemos, não sei se vai ter mais ou menos parecido com isso aí, aqui, que a gente tem lá um teste que a gente fez, se a gente é afiliativo, se a gente eu não lembro direito, senhor. Teve uns testes que o comportamento que você tem perante os seus liderados, se você é afiliativo, se você é personalizado, se você corresponde mais ou menos a isso aí, não, professor? Isso, esse que você está falando, ele pega um sentido mais geral, né? Esse que eu estou falando, ele é mais específico, ele é mais voltado para o temperamento mesmo, tá? Vamos ver se você já fez. Existem 4 temperamentos. Alguém sabe? Não, né? Então vamos lá. O sanguíneo, colérico, fleumático. Já ouviram falar ou não? não. Não, professor, nunca ouvi falar, não. Não? Então é isso, é o colérico, sanguíneo, fleumático e faltou um. Vamos ver se vocês sabem. Procurem aí, vê se vocês acham. Faltou um. Ele é simples. Muita gente acha ele negativo, mas ele não é. Procura aí, pode pesquisar, vou dar um tempo para vocês. Fleumático, sanguíneo, colérico e... Vamos ver se eles Melancólico. podem. Oi? Melancólico. Melancólico. Melancólico, muito bem. Muita gente acha que é o pior melancólico. Não é. Nós vamos estudar esses temperamentos, né? Como eu falei, vamos fazer um teste, vocês vão descobrir. E lembrando que o temperamento, ele muda com o tempo ou não? Com certeza. Muda. Com certeza. Então, segundo os estudiosos, esse teste você tem que fazer de 6 em 6 meses para verificar se houve uma alteração, tá? Então, ele é bem legal e como o Márcio quer trabalhar nessa área de pessoas, esse teste ele é feito constantemente com subordinados e deve ser feito, né? Até para analisar se você está no cargo correto e se você tem o perfil, né, o temperamento adequado para aquele cargo. Por exemplo, o que vocês acham que é uma pessoa colérica? Não sei não, professor.
Não. Uma pessoa colérica está muito ligada àquela pessoa mais nervosa, aquela pessoa mais ativa, né? É aquela pessoa assim que ela tem o estupim curto. Essa é uma pessoa colérica, tá? Só para adiantar. Vocês acham que uma pessoa colérica ela pode trabalhar como policial nas ruas? Não. Eu acho que não, a nervosa não pode. Ela tem um perfil que ela muitas vezes não tem um equilíbrio, tá? Então é necessário analisar por meio de uns testes se ela pode trabalhar. Por exemplo, estou pegando o caso de um policial. Se ela pode ficar na rua ou se ela vai ficar dentro do setor, dentro da delegacia, por exemplo. Então, é para isso que é necessário fazer esses testes, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, uma questão é lidar com pessoas, que não é fácil, né? Eu tenho que ter todo um jogo de cintura, né? O que o administrador tem que ter? Ele tem que ter empatia. O que é empatia, pessoal? Quem sabe o que é empatia? Colocar no lugar do outro, não é? Perfeito. Você precisa se colocar no lugar do outro, né? O que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. É a mesma coisa, um funcionário vem em você e ele fala, olha, eu preciso de um adiantamento. Ah, por quê? Ah, a minha mulher perdeu o emprego, nós estamos... Você entendeu? Então é muito importante você se colocar no lugar do outro também para entender por que o outro está naquela situação, né? Para entender os motivos que levam, muitas vezes, a certas atitudes. Por que o teu colaborador está chegando todo dia cansado? Por que todo dia ele está sem motivação? Então é muito importante se colocar no lugar do outro para entender, né? Essa empatia. Então, ó, primeira característica, então, né? O administrador, ele conhece disciplinas heterogêneas, diferentes. Lida com pessoas. Terceiro, pessoal, lê para mim. Precisa estar ligado com o passado e o presente. Quem sabe explicar para mim por que o administrador ele tem que estar ligado ao passado e ao presente? Ele não errar naquilo que já passou, né, professor? Acertar para frente. Perfeito. Ele tem que conhecer o passado, e é o que eu já falei para vocês, né? Essa matéria, vamos trabalhar muito a história da administração. Entender o passado para não errar de novo. Né? Para não cometer os mesmos erros que se cometeu no passado, pessoal. Então, por isso que é importante a história, tá? E para você criar um futuro diferente para a empresa, obviamente, tá? E por fim... Lida com eventos internos e externos. Quais eventos você consegue controlar mesmo? O interno ou externo? Interno. O interno. E o externo, você consegue controlar? Não. O que você faz? Administra. Administra. Se há da... Pita. Da pita. Perfeito. Então, pessoal, deixa eu pegar um nome aqui que vai ler para mim os 4, assim, ó, vamos ver. Iago, você tá aí? Iago? Professor, tô aqui. Perfeito. Então, eu vou pedir para você ler para mim quais são as 4 características ligadas à formação do gestor. Iago, você tá aí? Tô aqui, professor. Ah, você lê para nós? Lê aqui, ó. Quais são as 4? Sim. Conhece disciplinas heterogêneas, lida com pessoas, precisa estar ligado com o passado e o presente, e lida com eventos internos e externos. Perfeito, Iago. Muito obrigado. Então, pessoal, essas são as 4 características ligadas à formação do gestor, tá? Isso daqui, que nem eu falei, eu vou cobrar em prova, tá? Vocês têm que ter de cabeça isso, que a formação é variada, não tem como o gestor não lidar com uma equipe, com um time, com pessoas, né? Ele tem que conhecer o passado para não errar no presente e no futuro, tá? E ele vai lidar com os fatores tanto internos que ele consegue administrar, como os fatores externos que ele vai ter que se adaptar àquilo ali, para que a empresa possa continuar. Alguma dúvida aqui, galera? Tranquilo. Tranquilo? Então, perfeito. Finalizando isso aqui, o gestor, ele define o quê? Estratégias, meios, né? Para atingir um resultado. Ele vai fazer diagnóstico, verificar quais são as falhas, quais são os problemas, o que eu posso fazer para melhorar.
e vai buscar o quê? Essas soluções. Fazer da melhor forma. Por exemplo, galera, eu estou na coordenação do curso de ADM e a professora Renata na coordenação do curso de contábeis. Nós precisamos ouvir vocês. Se vocês têm algum problema no curso, se vocês têm uma sugestão, uma reclamação, vocês têm que nos procurar e passar isso. Isso é importante, né? E nós, como o nosso papel é perguntar. E vocês têm que ser abertos para a gente. Falar, gente, olha, tá acontecendo isso, ó, o curso, ele precisa melhorar nisso, ele tem problema nisso aqui. A gente sabe que o curso não é perfeito, é óbvio, né? Mas a gente precisa do auxílio de vocês para melhorar. Então, eu gostaria agora, com toda sinceridade, alguém vai colocar um ponto falho no curso e alguém vai colocar um ponto positivo aqui agora, porque vocês já estão praticamente há quase um mês, né? Ou já passou de um mês? Já deu um mês já de curso, já deu um mês. Nós começamos dia 18 de fevereiro, se eu não me engano. Então, já tem um mês de curso. Então, eu quero analisar uma crítica, né, um defeito e algo positivo. Quem gostaria de falar da parte negativa do curso? Posso falar, professor? Deve. Eu tive vendo, até pensando depois, na próxima aula, falar com... Eu tô tendo um pouco de dificuldade em português. E eu achava que era só eu. Mas em alguma conversa com os outros, e às vezes a pessoa fica, entendeu? A gente fala entendeu e às vezes não entendeu. E eu acho que os outros meninos depois quiser complementar aí, eu acho que todos estão tendo uma dificuldade em português, professor. Eu também não entendo nada no português, cara. Eu assisti lá, não entendi nada. Nas últimas 3 semanas eu não assisti uma aula de português. Não voltei mais em uma aula. Tô até perdido com tanta aula lá no Classroom para assistir lá. Não entendo nada. Ô, Douglas, você perdeu o trabalho. Perdi tudo. Tem 3 semanas que eu não assisto aula de português. Perfeito. Então, eu não sei, professor. Na última aula, lembra que você falou assim, ó, que você falou assim, se alguém der uma prova agora, pera lá, vamos negociar? E da última aula eu peguei e falei, professor, eu tô com dificuldade. E eu vi comentário de outras pessoas também, que comentaram também que não estão conseguindo, entendeu? Então, eu não sei se é muita informação ao mesmo tempo, professor, e aí vai acumulando, vai complicando. Hoje eu estava de folga, né? Eu fiquei aqui puxando no sistema o que eu preciso ver com vírgula, onde tem que pôr e onde não tem que pôr, e voltar tudo lá atrás. Mas eu tô com uma dificuldade que tá muita informação ao mesmo tempo, professor. Não sei se os outros também podem falar a mesma coisa aí. Perfeito. Vamos lá entender, então. Uma questão negativa seria a disciplina de português. Vamos aos fatos agora. Vocês já esclareceram isso para a professora? Eu falei na última aula que ela falou que ia ver se fazia mais compassado, professor. Perfeito. É isso que é a questão. Vocês não podem esconder. É igual o Márcio falou. Entendeu? Entendemos. Quer dizer, fala sim, mas na verdade não. Então tem que ser verdadeiro. Aqui começa essa parte. Então vamos tentar solucionar. E segundo, o professor vai ter que analisar aonde que está a falha, né? Se é muita matéria, se ele não está sabendo explicar onde está a falha, para corrigir. Essa que é a questão. Inclusive, eu vou aproveitar e, obviamente, eu vou falar com o professor, tá? Pode ficar tranquilo. Que o professor explicar, ela explica, sabe? Mas eu acho que é muito conteúdo, entendeu? Ou seja, o que vocês podem fazer, e eu vou dar essa ideia para ela, né? Não se preocupar tanto com a quantidade, mas sim com a qualidade. É o que eu falo sempre. Quantidade é importante? Mas antes a qualidade do que a quantidade. Concorda comigo? Sim. Com certeza, professor, com certeza. Então, antes de trabalhar... Até uma matéria que eu tinha dificuldade, fica muito tempo sem estudar, eu achei que ia ter uma dificuldade muito grande, era matemática. Mas ela tá fazendo tão compassadinho, que nós ficamos até no final da aula esse dia atrás, com a outra aluna, acho que se não me engano, de pedagogia, ela também achou que fosse ter o mesmo problema. Mas ficou tão bem compassado que você consegue acompanhar. Perfeito, tá vendo? Então, é a maneira como é ministrada a aula. Então, isso daí é uma questão que o professor ele vai ter que se adaptar, é óbvio. Então, ela vai ter que ser mais devagar, com mais qualidade no conteúdo, e
e menos conteúdo. Perfeito. Já vimos um ponto negativo. E um ponto positivo? O que vocês poderiam falar? Ou não tem ponto positivo? Não tem? Professor, eu falo... Pode falar, Márcio. Ô, professor, eu vejo que falando da minha pessoa, eu fiquei muito tempo sem estudar, mas tirando só um pouquinho essa do português, que também não tá tão assim, é só a gente dar uma adequada, a atenção de todos os professores. Professor, todos eles, não, aqui também a professora de português não dá atenção, ela dá atenção sim, com certeza. A atenção que vocês dão para os alunos é primordial para a gente, quer dizer, incentiva a gente a continuar estudando, viu, professor? Perfeito, motiva mais, né? É verdade. Com certeza, professor. Uhum. Ainda mais num período como esse, né? De dificuldades, aulas online. Eu nunca fui a favor de aulas online, eu acho que não se aprende como deveria, né? E, inclusive, há um preconceito para quem estuda EAD, vocês devem saber isso, não sei. Eu, pelo menos, né? Eu trabalho como coordenador, eu não contrato professor EAD. Por que esse preconceito? Porque eu sei que não tem uma experiência de vivência. É óbvio que, acredito que talvez no próximo semestre, ou no máximo ano que vem, a gente já volte presencial. Até porque o nosso curso é presencial, né? Mas num curso EAD, há um preconceito no mercado, né? O mercado ainda tem um preconceito com o curso EAD. Então, eu sou totalmente contra. E, obviamente, que isso aqui diminui a aprendizagem. O bom é que vocês estão no primeiro ano. Primeiro ano são matérias mais básicas, né? E aí, o ano que vem, sim, seria importante vocês estarem voltando para o presencial, porque aí a aprendizagem é outra. Vocês sabem disso, né? Vocês vêm de uma experiência presencial. Então, com certeza, até o ano que vem, a gente vai estar voltando. E isso vai fazer com que a gente possa aprender, obviamente, mais. E essa atenção que vocês falaram, vai ter bem mais. E nós temos que dar essa atenção também agora, porque nós estamos passando por um período que não pegou todo mundo de surpresa. Pegou vocês, pegou nós também como professor. E como eu falei, eu sempre fui contra a esse modelo de ensino. E hoje eu estou sendo obrigado a trabalhar com esse modelo que eu sou contra. Mas pelo menos não é o EAD, né? O EAD, não sei se vocês sabem, eles jogam uma disciplina e você se vira. Você não tem um professor, você tem um tutor para estar ali, né? Aqui não, nesse modelo a gente tem pelo menos o professor e vocês têm todas as disciplinas. Diferente do EAD, que eles jogam uma disciplina e você estuda ela 3 meses, 2 meses, quando termina começa uma outra. Então ela fica bem vago, né? Então é diferente. Mas perfeito, obrigado pelas informações, até legal para a gente ver. Então, o administrador, ele tem isso, é o meu caso aqui. Eu tenho que definir agora, junto com o professor, o quê? Uma estratégia, ver os problemas e buscar uma solução. E a solução tá fácil, né? É só o professor dar menos conteúdo, trabalhar mais devagar. Perfeito, perfeito, tá? E se vocês já falaram... Porque explicar, ela explica muito bem, viu, professor? Não é que ela não explica bem, não. Ela explica muito bem. Só que eu acho que é muito conteúdo. Não sei se os meninos podem colaborar aí também, mas eu acho que a dificuldade está no geral. Perfeito. É que português é realmente muita coisa, né? É muito então, detalhe, né? Muita informação. Então, tem que ser uma coisa bem devagar. Ainda mais para quem ficou parado um tempo sem estudar. Eu mesmo já não lembrava mais nada. Perfeito. Eu tô meio voltar, perdida assim, também, uma coisa porque eu mais... entrei depois. Perfeito. E vocês têm aula de sexta, né? Que é a aula dela, né? É na terça. Na terça, desculpa. Então, perfeito. Negócio assim. Eu vou até amanhã conversar com ela. Hoje não, porque agora esse horário não é o horário que ela tá dando aula, tudo, mas amanhã eu vou passar uma mensagem para ela e vou conversar. É até bom que eu já dou também uma ênfase nisso daí, tá? E lógico, quando aparecer alguma situação, se for o caso de ADM, pode passar para mim, se for contábeis para Renata. Agora, geralmente vai acontecer com as duas salas, porque eles estão juntos. Então, tanto faz passar para mim como para Renata. A gente vai procurar fazer o possível aí para ajudá-los, tá bom? Beleza? Então, obrigado, professor. Ok, isso, tamo junto. Então, esse é o papel do gestor, tá? É procurar sempre estar solucionando problema. E problema, galera, vocês sabem, todo dia tem. Vocês têm problema, eu tenho problema e a empresa tem problema. Então, nós temos que buscar o quê? Solução para esses problemas. Professor, de vez em quando, hoje mesmo, a hora que dá um tempinho, eu escuto pego
Hoje eu peguei do Renato Guimarães, ele falando sobre liderança, né? Ele tem umas dicas legais, aquele cara, né, professor? Tem. Tem muita gente boa aí que fala sobre essa parte de pessoas, né? Sobre essa parte de liderança. É uma matéria envolvente. E o que vocês puderem pegar, peguem, mas que nem o Márcio falou, ele pegou de uma pessoa idônea. Cuidado. Ricardo Guimarães, né? Ricardo Guimarães, não é? Você falou Renato, acho que foi. Eu falei Renato, errei. É Ricardo Guimarães. Ricardo Guimarães. Só cuidado, antes de pegar qualquer coisa, dá uma analisada se é de uma fonte fidedigna, tá? Só toma cuidado, que hoje tem muita porcaria também. Tem gente falando besteira aí, tá? Com certeza. Né? Então, vamos lá. O currículo vitae, o currículo do administrador, ele pode ser ilustre, mas depende do resultado e não do que está no papel. É o que eu falei para vocês. Você pode ter o melhor currículo, ter a melhor formação. Se você não tem um comportamento adequado, se você não tem uma motivação para trabalhar na empresa, não sabe trabalhar com outras pessoas, esquece, pessoal, você não fica. Ô professor, oi. Só complementando, um desses supervisores que trabalhou aqui tinha até MBA, 2. Você viu, ele tem tudo bonitinho no papel. Mas, infelizmente, o comportamento não era adequado, galera. Então, eu preciso de pessoas que saibam, principalmente, se comportar. Saibam lidar com outras pessoas. Saibam ouvir. E o principal, que ela tenha preocupação com os problemas, né? Não é simplesmente... A gente sabe que nem todo dia dá certo, né, professor? Mas um dos exemplos, xingava, dava soco na mesa, professor. Isso aí é comportamento de pessoa sem noção, né? De pessoa problema. Então, quando a pessoa começa a dar soco na mesa, né, começa a gritar, ela perde a razão, né? São pessoas que perdem a razão. Então, nesse ponto, ela não tem o quê? Equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Emocional. Então, a pessoa que não tem equilíbrio emocional, não tem problema. Cada um é de um jeito, tem que respeitar. Mas ela tem que procurar uma ajuda, tá? Essa é uma questão. A pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela precisa de uma ajuda. E ela não pode ficar... E quando ele saiu daqui, professor, que ele foi despedir de nós, ele pediu um feedback. Eu fui bem direto com ele. Se ele não mudar isso aí... Perfeito. Ó, vocês terem uma ideia, no meu último ano de faculdade, um professor chegou em mim e falou, olha, você tem muito potencial, mas você é um cara desorganizado. Se você que está fazendo administração não ser uma pessoa organizada, você vai tomar decisões erradas, você vai ter problema no seu trabalho e você não vai ficar em nenhuma empresa. Por quê? Quando se contrata um administrador, se pensa no quê? Numa organização, que você vai organizar a empresa, né? E eu não tinha isso. E ele me deu uma dica, no último ano ele me avisou isso. Ele falou, você tem que mudar isso. O teu problema é a desorganização. E foi aonde eu comecei. Uma das dicas que eu tive, professor, também, é não agir com a emoção. Agir com a razão. É uma das coisas que, às vezes, eu acabava me precipitando, naquela emoção, você acabava tomando uma atitude que não era certa. E eu vou te complementar. Você tem que trabalhar na verdade, com equilíbrio entre razão e emoção. É óbvio que o gestor tem hora que ele precisa tomar uma decisão baseada na razão, tá? E muitas vezes, dependendo do caso, principalmente quando você está lidando com pessoas, até da emoção. Mas eu complemento, eu coloco que você tem que trabalhar com o equilíbrio entre razão e emoção. A pessoa que é só razão, ela se torna uma pessoa fria, né? Ela também não leva em consideração o lado humano. Quando você só toma uma decisão levando em consideração a parte emocional, você muitas vezes pode errar porque não coloca em consideração... Aí o cara não tem empatia, né, professor? Perfeito. Então você tem que fazer o quê? É o equilíbrio. Você precisa colocar em cima da mesa a razão e a emoção. E, obviamente, que você vai dosar isso daqui para tomar uma decisão. Nunca se basear só na razão ou só na emoção. Logicamente que depende do caso, mas sempre procurar um equilíbrio, tá? E, galera, o que significa a palavra empregabilidade? Alguém lê para mim? Capacidade de conquistar e manter um emprego a longo prazo. Isso é empregabilidade. Quando você pega o currículo de uma pessoa, aí ela ficou 3 meses no lugar, ou seja, só aquele tempo de experiência, ela ficou 5 no lugar, 6 meses no lugar, galera, isso aí não é muito bom para o currículo não, tá? Isso é meio complicado.
você começar a verificar na sua carreira, você ficou um pouquinho no lugar, ficou um pouquinho no outro, ou seja, você não mostrou que a empresa gostou de você. E quando você fica vários anos numa empresa, isso demonstra que você é bom, pode ter certeza. Nenhuma empresa fica com um funcionário ruim. Então, cuidado com isso. Então, ó, é uma capacidade de conquistar e manter o emprego a longo prazo. Isso é empregabilidade, se manter. Logicamente, quando você, de repente, presta serviço, é diferente. Ah, eu sou consultor. Então, eu fiquei um tempo numa empresa, no consultoria. Então, é outro cargo, tá? É outra coisa. Agora, essa questão aí de você ficar no emprego pouco tempo, cara, não adianta. Isso aí pega mal. Tá? Eu participo de entrevista lá, né, professor? É uma das coisas que a gente acaba eliminando o colaborador ou o cara que vai participar, é isso aí. O cara não fica em lugar nenhum. Perfeito. Você já faz uma triagem antes de chamar o cara. Você viu o cara lá, ele não para em lugar nenhum. Ixi, tá complicado. Eu também trabalho com entrevistas, né? Na seleção de pessoas, numa empresa. E, teve uma vez, a pessoa chegou, tava até um currículo até interessante, não tava tão ruim, não. O único problema, sim, a formação era boa, mas ela também não parava. Era uma mulher, ela não parava. E, cara, ela chegou na entrevista, ela começou a falar umas coisas da vida pessoal dela que queimou o filme dela. Então, cuidado com o que você fala. Quando você vai para uma entrevista, fale só o necessário. Fale somente aquilo que te pergunta. Não fica falando muita coisa que você se queima, muitas vezes. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Essa aqui é a frase. Entra em contradição, né? Acaba entrando em contradição, né, professor? Entra em contradição, fala o que não deve, isso queima o filme. Então, só responda aquilo que te perguntam e também não responda de forma direta. Dê uma explicação, dê uma argumentação. Se perguntar por que você está com aquela roupa, explica. Olha, eu gosto dessa roupa, eu estou motivado, eu acho que ela é interessante e tal, me sinto bem, né? Por isso que eu usei essa roupa. Ah, por que você está querendo trabalhar nessa empresa? Olha, eu pesquisei sobre a empresa, eu achei muito... Quer dizer, você tem que ter argumento. A ideia é essa. Mas argumentos assim, começo, meio e fim. Não fica dando muito meio e não acabar essa conversa, que você acaba tendo problema para falar, tá? E para fechar, o que é a TGA? O que é essa matéria que nós começamos a estudar? Quem pode ler para mim o que é TGA, por gentileza? Busca desenvolver habilidade conceitual e propõe o desenvolvimento do pensamento, da definição de situações complexas, diagnósticos, soluções e inovações. Perfeito. Então, é isso que nós vamos estudar na teoria geral da administração. Mais do que estudar história, nós vamos entender o quê? O conceito. O que foi cada período da história da administração, tá? Como que esse pensamento mudou? Vocês vão perceber que a cada situação, a cada fato, houve uma alteração, houve uma mudança. E, galera, eu tenho um material tão bom para passar para vocês de cada fase, que quem pegar firme vai entender tudo. Tá tudo mastigado para vocês, em materiais, apostilas. Vocês vão, assim, quem pegar firme vai aprender, de verdade mesmo. Vai sair daqui no final do ano, dessa matéria, que vocês vão ter TGA 1. Ah, não, perdão. Vocês têm... tá certo, perdão. No começo da matriz, vocês teriam 4 aulas de TGA. Depois eu mudei, porque senão ficaria muito cansativo. Então eu coloquei 2 nesse semestre e 2 no próximo semestre. Então vocês vão ter que me aguentar o ano inteiro. E aí vocês vão perceber que no final do ano, o tanto que vocês vão ter aprendido com isso aqui, desde que vocês aproveitam. Material bom vai ter, já está tudo separado. É só colocar em cada momento, tá? Então, isso vai ajudar vocês a pensarem, a verem a mudança, né? Vai ajudar vocês a entenderem situações difíceis, complexas, né? Situações problemáticas. Vocês vão entender como dar um diagnóstico, fazer um diagnóstico, buscar, né, o que pode ser feito e propor soluções e inovações. Então, vocês vão ter um ano inteiro para isso, tá? Eu vou dar muitos exemplos, cases, né, para vocês lerem, estudarem problemas, situações, problemas e dar uma solução, tá? Isso é muito importante. Ficou claro? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo, professor. Amanhã, professor, só para você ter ideia, amanhã eu tenho uma apresentação para a gente fazer para a gerência e diretor, aonde eu tenho que mostrar o que eu fiz nessa safra
E o que eu vou buscar para a safra do ano que vem, para fazer diferente. E uma das coisas, eu tenho que mostrar uma das inovações que eu tenho que buscar para o ano que vem. Rapaz, então quer dizer que eu traduzi o que você tem que fazer amanhã? Positivo, senhor. Tá escrito certinho o que eu tenho que fazer amanhã. Tem todos os slides lá. Depois eu mostro, senhor. Perfeito, maravilha. Mas é isso mesmo, galera. O papel do gestor é esse, é analisar a situação e propor inovações, propor mudanças. Você ganha para isso, você é pago para isso. Ou seja, se vira, dá teus pulos, tá? Então eu vou passar um vídeo rapidinho, na verdade é um comercial. Eu quero que vocês analisem bem esse comercial. Se alguém não conseguir ver, não tiver som, tiver algum problema, me avise, tá? Que eu paro aqui e a gente vê depois. Mas para vocês entenderem esse comercial e a gente discutir um pouquinho rapidinho antes de acabar a aula. Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, budismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma. Resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações, reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equilibre o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda. Resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como ar também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. Abrace mais, beije seus amores, relembre o quanto os ama. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Crie seus filhos como cidadãos do mundo. Cultive Deus. E viva na razão da emoção, lutando pela felicidade plena, por um futuro melhor. E agradeça sempre por estar nesse mundo. Metal Símbolo. Transparência e tecnologia a serviço do mundo. Pessoal, essa foi uma propaganda da Metal Singer. E vocês viram que ela trabalhou tudo menos o produto dela, né? Menos, na verdade, o que ela vende, na verdade, né? O seu produto em si. O que vocês entenderam dessa propaganda? Que imagem a empresa procurou evidenciar? Pessoas, professor. Pessoas, perfeito. Por que será? Professor, eu entendi Empresa assim, nem- que ela despertando tipo assim, um interesse com esse vídeo, aí as próprias pessoas iriam buscar, procurar sobre o nome da empresa, o que faz, essas coisas assim. Perfeito. Mas essa mensagem, ela procurou focar em quem? Pessoas, né, professor? Eu acho que empresa nenhuma tem sucesso, porque quem faz são as pessoas. Ela procurou mostrar uma imagem, né, pessoal? Em que aspectos? Quais os aspectos que ela colocou como valores para ela, né? E se ela colocou esses valores, é o que ela deseja de quem trabalha com ela. E quais são esses valores? Quem pode identificar para mim no vídeo? Espiritual, né, professor? Espiritual. Não ser racista, né? A gente ser exemplos para o nosso... Amor próprio. Amor próprio. Amor ao próximo também. Que mais? Eu Teve mais acho, aí?
Eu acho que esse vídeo, ele voga muito aos colaboradores deles, sei lá, porque dá uma palavra de incentivo aos seus próprios colaboradores. Na verdade, ele trabalha os dois, né? O colaborador, que ele tem que entender, que é o cliente interno da empresa, e o próprio cliente externo, que é aquele que compra, né? O cliente externo vai identificar o que é essa empresa, quais são os valores que ela prega. E se ela prega para o funcionário dela, obviamente que esse funcionário vai pregar para o cliente externo, que compra da empresa. Perfeito. Se pegar em bem materiais, né? Galera, nós estamos vendo isso hoje em dia. A pandemia está mostrando isso. O que adianta você ter dinheiro? O que adianta ser rico? Né? Primeiro, você está trancado em casa. Então, né? Tudo bem. É óbvio que você vai ter um conforto a mais tendo dinheiro. Mas o que adianta ter tudo isso se você não pode nem sair? Quem morre é rico, é pobre, é conhecido, é desconhecido. Então, todo mundo igual, né, professor? Não tem diferença, né? Do mesmo jeito que você nasceu, você vai voltar. Né, independente do dinheiro que você tem, do conhecimento, né? E que adianta tantos bens materiais, né? Se a gente pode ser feliz com pouco, né? Não precisamos de muito. As pessoas acham que muitas vezes é necessário ter carrão, ter casarão, ter não sei o quê, e não é bem assim. A gente está percebendo muito isso hoje, né? Perfeito. E no final, agradecer sempre, né, professor? Por estar aqui, né? Que se você está aqui, é porque você tem um propósito. Né? Todos nós temos um propósito. Então, assuma esse propósito, conquiste esse propósito, porque uma hora você vai. E você só vai, eu creio nisso, a partir do momento que você atingiu o seu propósito. Enquanto você não atingir, não adianta. Você não vai. Você vai ficar aqui. Eu lembro uma vez, eu até acho legal, pessoal. Olha só, eu viajo, né? Desde quando comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em 98. Então, 98, 2008, 2018... já tem 23 anos, né, que eu leciono. E sempre eu trabalhei fora, sempre viajei, peguei carro, né? E eu lembro uma vez, nós íamos em uma turma de professor da aula, lá em Paranaíba. Nós íamos em 4. Justamente num dia, eu não fui, porque eu fui num congresso no Mato Grosso do Sul. E aí eu não fui, Mato Grosso, como que chama? Aí perto de vocês, aí Ilha Solteira ali. Não, Três Lagoas, desculpa. Três Lagoas eu fui. E aí o pessoal foi para Paranaíba dar aula, né? E eu fui para Três Lagoas. Então naquele dia eu não fui. E justamente, eu viajando já tinha o quê? Uns 10 anos já. Nunca tive um acidente, nada. E naquele dia que eu não fui, o pessoal, né, que eu viajo, eles tiveram um acidente, eles bateram, né, no trevo, ali perto de Santa Fé. E eu falei, meu Deus, que livramento, né? Eu falei, olha, pegou meus amigos, lógico, né? Foi triste, embora ninguém morreu, graças a Deus, mas teve só problemas materiais mesmo. E eu não estava. Falei, não era para ser eu, né? Pessoal, não deu 2 semanas, eu bati. Então, ou seja, eu escapei de um e peguei outro. É o que eu falo. Não adianta, era para ter acontecido também comigo, mas eu não estava. Então, eu fui ser pego depois. Então, são coisas que você pensa, né? Não adianta, a hora que chegar a tua hora, vai ter que acontecer e não tem como fugir. Aquele dia eu fugi, né? Parece aquele filme, chama Premonição, né? Isso. Quem assistiu, você foge da morte, mas ela tá te procurando, ela tá te buscando, né? Então, tomar muito cuidado. Mas é uma questão minha, só tô colocando um fato aí que ficou muito guardado na minha cabeça, tá? Mas é isso, esse comercial, ele mostra vários valores, e esses valores são mostrados para a empresa, para quem é da empresa, para quem investe na empresa, para quem é fornecedor da empresa, para quem é investidor, e também para o mercado dos clientes também, né? Da empresa. Perfeito, muito bem, tá? Então, TGA é isso. É analisar fatores, analisar fatos, analisar conceitos, né? Buscar uma melhoria, buscar resolver situações, né? Propor situações para esses problemas, tá? E agora nós vamos estudar e aprender. Pessoal, já estou terminando, daqui a pouco eu faço chamado. Quais são as 3 habilidades de um gestor? Então, todo gestor, ele tem essas 3 habilidades. Por isso que eu falei para vocês que o administrador começa por baixo e ele vai galgando para crescer, tá? Então, quais são as habilidades do gestor? A primeira habilidade é a habilidade conceitual. Essa habilidade, pessoal, geralmente é da alta administração, da alta
direção, é do nível de cúpula da empresa, é o nível institucional. O que são essas habilidades conceituais, né? É aquela pessoa que tem uma visão completa da empresa, que conhece a empresa como um todo. Por isso a importância de você começar por baixo até chegar em cima. Então, essa é a habilidade conceitual. Você tem uma visão holística, você tem uma visão contingencial do todo da empresa, tá? Para quê? Para tomar decisões, para poder o quê? Resolver problemas, tá? Essa é a habilidade conceitual do administrador. Nós temos uma habilidade intermediária, que é aquela habilidade de gerência. Qual que é essa habilidade intermediária? É você ter uma habilidade humana. O que é isso, pessoal? Saber se relacionar, seja com outras pessoas, né, que estão acima de você, seja com pessoas que estão abaixo de você, tá? E, obviamente, você tem que ser um fator motivacional. Por quê? Se você é um espelho, se você está ali entre a alta administração e o pessoal operacional, você tem que ser um exemplo, né? Então, a motivação. E o que é motivação? É você ter motivos para agir. E você precisa deixar claro isso para o seu subordinado, para quem está acima de você, que você tem motivos para agir. E eu pergunto para vocês, quais seriam os motivos que faz com que você haja, com que você faça alguma coisa na sua empresa? Quem pode me dizer? É só o salário? Não. Que mais? Além do salário, que é óbvio, que é um fator motivador, né? Que faz parte, a gente precisa trabalhar. Sem dinheiro a gente praticamente não vive, né? O que faz além do salário? Reconhecimento? Reconhecimento, perfeito. Que mais? Comunicação. Oi? Comunicação. Comunicação, se comunicar, estar com outras pessoas. Que mais? Tem que gostar do que gosta, do que faz também, né? Vou te fazer uma pergunta. Quem que falou isso? Jennifer. O Jennifer, o que você acha que é mais importante? Gostar do que você faz, né? Gostar do que você está fazendo ou fazer o que gosta? Fazer o que gosta. Fazer o que gosta? É. Por quê? Porque vai dedicar mais, né? Porque, assim, para você gostar do que você faz, você tem que começar sem... Tipo assim, sem... Como que fala? Entusiasmo. Você vai começar a fazer por fazer. Aí depois que você vai pegar gosto da coisa. E você já fazendo o que você gosta, você já vai ter mais entusiasmo. Vai dedicar mais. Perfeito. Alguém concorda com a Jennifer? Sim. Perfeito. Eu vou colocar uma coisa para vocês então aqui. Fazer o que gosta é interessante, só que ao mesmo tempo é fácil. Por que é fácil? Quem que não quer fazer o que gosta? Né? É muito mais fácil. Você está fazendo aquilo que te dá prazer, interesse. Agora, o que se destaca, a pessoa que cresce é aquela que gosta do que faz. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue escolher. Infelizmente, né? Nem sempre a gente consegue escolher fazer aquilo que você mais gosta. E é importante essa questão de o que aparece. E se você enfrentar, né? E você começar a gostar daquilo, a colocar uma motivação. Por que é importante fazer aquilo? E são poucas pessoas que fazem isso. Por isso que elas se destacam. No meu caso, eu tinha assim em mente terminar o ensino médio, né, e fazer direito, porque eu sempre fui apaixonada por direito. Mas aí meu marido adquiriu uma loja e eu trabalho nela, eu fico no caixa. Aí eu pensei assim, no meu caso é mais viável eu fazer administração agora, mesmo que não era meu interesse, mas que ia encaixar mais, que ia me ajudar mais agora do que o direito. E eu tô gostando. Não, e eu acho, na minha opinião, eu vou até assim, eu sou formado em direito também, tá? Na minha opinião, como você falou de empresa, no curso de ADM vocês vão ter direito, né? E vocês vão ter um direito voltado principalmente para empresarial. Então eu acredito que vai unir o útil ao agradável. Você vai aprender a administrar uma empresa
e ao mesmo tempo você vai aprender a legislação sobre uma empresa. Então eu acho que você uniu o útil ao agradável. Você sabia que tinha direito no curso ou não? Não, eu não sabia. Aí eu fui ver assim com o Ricardo, né? Isso. Nas aulas dele. Perfeito. E vocês vão ter direito os 4 anos do curso, né? Tanto ADM como contábeis. Então, vocês vão unir o útil ao agradável. Então, muito legal. Parabéns aí pela escolha. E quem sabe futuramente, se você quiser se aprimorar mais no direito, você se aprimora, tá? Legal. Então, pessoal, essa é a habilidade humana, saber se relacionar, interpessoal e motivação. E essa motivação está ligado a não só fazer o que gosta, mas gostar do que faz. O que é mais importante, viu? Porque isso sim demonstra que você tem potencial para pegar qualquer desafio, tá? E por fim, pessoal, é a habilidade técnica, que todo gestor tem que ter. O que é habilidade técnica? Está ligada à parte operacional, de manusear ferramentas, máquinas, ter um conhecimento especializado de alguma coisa, né? Conhecer de um computador, conhecer de uma máquina. Isso faz com que o gestor tenha um crescimento dentro da organização. Tá? Então, ó, vocês estão percebendo quais são as 3 habilidades do administrador? Primeira, habilidade Conceituais. Segunda, Humanas. E por fim, Humanas. Técnicas. Técnicas. Perfeito. Essas são as 3 habilidades que vai englobar toda a carreira, né, e o perfil de um administrador. Alguma pergunta, dúvida, crítica, comentário? Faça já. Ô, professor, só um comentário, né, que eu queria fazer. Eu trabalhei, né, de estágio na assistência social, né, no CAD, né, Cadastro Único e tudo mais. E o gestor, né, do CAD, fiz bastante amizade com ele, e até é uma importância muito boa é ter bom relacionamento com os próprios colegas de trabalho. E ele era, tecnicamente, o meu chefe, né, meu superior ali, e a minha mesa era na sala dele, então tudo que eu estava fazendo ele estava vendo ali, só que ele falava assim para mim, não importa o tempo que você levar para fazer, só importa que você tenha feito no final do dia. E ele era uma pessoa muito legal e, como que eu vou dizer, sabia muito sobre máquinas, né, tipo, o computador, ele manjava muito sobre qualquer coisa, qualquer problema que dava, tanto que ele ajudava o resto das pessoas da assistência social, ele ajudava bastante. Ele tinha as qualidades de tudo que, as habilidades de tudo que o senhor falou aqui agora, ele era praticamente o que ele tinha tudo. Perfeito. Muito bom. Então você viu numa pessoa, né, as 3 habilidades. Um cara que manjava muito da área administrativa, né, sabia se relacionar, habilidades humanas, e ainda conhecia dos equipamentos, das técnicas usadas pela empresa. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Obrigado aí pela contribuição. As 3 habilidades aí, ó, que todo gestor tem que ter dentro de uma empresa. Muito bom. Mais alguma coisa, galera? Não, tranquilo? Perfeito? Então, beleza, pessoal. Obrigado pela aula, agradeço aí. Vou, então, finalizar aqui, né? Deixa eu parar de gravar, para ninguém merece gravar chamada. E conforme